Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no clima. A gente quer entender o que vem por aí e as notícias não são boas, principalmente para o pessoal do sul do país, não. A estiagem deve continuar, com exceção apenas para uma parte do Rio Grande do Sul, que já teve chuva no dia de ontem, né? E deve ter alguma chuva ainda sendo registrada ao longo do dia de hoje. No entanto, depois que essa frente fria passar, ela não consegue avançar de forma significativa pela região sul do país e, portanto, a condição de secura ainda prevalece em muitas regiões do sul e também no Mato Grosso do Sul. A gente vai ver isso ao longo da nossa conversa com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. O Assis já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, viu, Assis? Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Enfim, aquela chuva que estava prevista para passar rapidamente pelo Rio Grande do Sul já está acontecendo, mas está sendo rápida mesmo, né, Assis? E não é de uma forma, espalhada, de uma forma bem distribuída no estado, não, né? Boa tarde, Alex, e boa tarde os ouvintes da Notícia Agrícola. Realmente aconteceu alguma chuva no Rio Grande do Sul, né, na parte oeste, parte central. Choveu bem, vamos dizer assim, teve uma chuva bem melhor lá na região de Santiago, 51 milímetros ontem, né? Então, a gente vai ver no mapa ali algumas coisas que aconteceram lá, né? Mas ainda não aparece no mapa essa chuva de 51 milímetros. No decorrer da semana, de hoje à noite, aliás, hoje à noite até para amanhã, a gente tem uma condição de chuva mais significativa, pegando o extremo sul do Rio Grande do Sul, parte da campanha, deve chover melhor, e depois essa chuva deve subir aos poucos para norte, pegando Santa Catarina e parte sul e leste do Paraná, Alex. Depois vamos ver isso pela frente também. Muito bem. E aquela chuvarada lá no Matopiba vai diminuir? Está diminuindo, Assis? Aquela chuvarada do Mato Piba, como a gente viu, né, ia diminuir aos poucos. No decorrer da semana agora, vai diminuindo, né, lá para o finalzinho do mês, para o início da próxima semana, porque também já começa a fazer parte da climatologia, a diminuição da precipitação na parte do Mato Piba, principalmente sul do Maranhão, sul do Piauí, na Bahia, onde já começa o período da estiagem, mais ou menos agora, meados do mês de maio, né? Então, essa chuva, paulatinamente, já vai realmente diminuindo, né? Muito bem. Bom, vamos ver então aquele mapa de chuvas dos últimos dias para a gente entender aonde choveu e Vamos. principalmente aonde que a estiagem está pegando, Assis. Exato. Deixa eu fazer uma mudança aqui, vamos mudar o panorama aqui para a gente ver onde está acontecendo. Deixa eu mudar aqui, chamar os mapas, disponibilizar, né, para a gente ver melhor. Então, esse mapa aqui que está vendo agora é o mapa Dos últimos 5 dias, não é isso? dos últimos 5 dias de chuva, Alex. Então, aqui as chuvas que aconteceram, algumas chuvas de sábado para domingo no Rio Grande do Sul, né? Como eu falei, aqui teve uma chuva bem melhor de 51 milímetros lá na região de Santiago, e algumas localidades na faixa de 10, 15, 20 milímetros, né? Mas Mas, porém, só ficou essa na parte. chuva de Santiago ainda não está no mapa, tá, Assis? A maioria da chuva ainda não está no mapa, porque esse mapa é acumulado de chuva até ontem pela manhã, e quando tiver o acumulado de hoje, que vai sair só ao final do dia, é que vai aparecer melhor a distribuição da precipitação ocorrida nessa área aqui da parte oeste e centro do Rio Grande do Sul, né? Aí aparece melhor. Pegou Vamos a. metade oeste só do É, estado, então, né? ficou só praticamente essa parte oeste vindo para o centro do estado, né? A Uhum. parte do centro para o leste não pegou chuva, não teve chuva, entendeu? Só pegou chuvas em algumas áreas dessa região aqui. Mas você disse que tem uma frente fria ainda subindo. A gente vai ver pela frente agora que tem outra frente fria subindo aqui e que vai fazer com que haja melhor condição de chuva nessa parte extremo sul do Rio Grande do Sul. Muito bem. Depois ela vai subindo, indo nas chuvas,
indo mais para norte. Tá. Vamos ver isso depois no próximo mapa. Tá, deixa eu só Vamos ver aproveitar aqui as esse. chuvas. Ô, Assis, deixa eu só aproveitar esse mapa aí para ver, para mostrar que lá no Mato Piba ainda continuou nos últimos 5 dias uma condição de bastante chuva, né? Então, exatamente isso que eu ia puxar aqui para norte, a gente vê que na Mato Piba aqui ainda persistiu chuvas bem significativas, né? Chuvas aqui na faixa de 100 até 200 milímetros no Maranhão, no Piauí, no Ceará, chuva de 80 a 150 milímetros. Aqui no Goiás, Distrito Federal, também tem chovido bem, nos últimos 5 dias, chuvas mais ou menos também pegando de 60 até quase 100 milímetros. No Tocantins, aqui, chuva de 60 até 120 milímetros também. Também a parte oeste da Bahia pegou chuvas, né? Chuvas aqui no norte do mar, no Mato Grosso, né? Pegando de 30 até 40 milímetros em várias áreas. Então tem chovido bem, né? E tem chovido bem também grande parte do Nordeste aqui também. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que vai se comportar essa chuvarada aí também para o Mato Piba. Mas antes disso, Assis, vamos mostrar como é que estão as imagens de satélite, onde está chovendo agora? A situação atual agora. Então, a situação atual agora, Alex, aquela chuva que eu falei do Rio Grande do Sul, né? Que está para acontecer de hoje. Então já está adentrando aqui na parte sudoeste, região de Uruguaiana, já chegando chuva lá, né? Vê que tem algumas coisas já com formação de nuvens aqui também na parte central e norte. Essa chuva deve pegar mais intensa, pegando a parte aqui da campanha com a parte sul do Rio Grande do Sul. As outras regiões devem ocorrer chuva sim também, mas não intensa como essa que está para acontecer aqui na parte sul e da campanha, né? Vamos ver o próximo mapa, essa condição de chuva, como é que vai ficar. Eu vou abrir outro mapa aqui melhor. Em compensação, né, Assis, a parte central do Brasil ali está totalmente sem chuva, né? Essa parte central agora começa já as condições de estiagem, né? Agora deu uma pausa, vai começar a dar desde o final, desde ontem, né? Começou dando uma pausa aqui na parte central, Goiás, grande parte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e também na parte da Bahia, a parte sul e centro da Bahia, já começando dando condições de estiagem nessas regiões. Ô, né? Assis, mas está Ainda persiste. Tá normal essa condição ou tá começando antes da hora, hein? Tá normal porque já está no final do mês, né? Final de abril, e tem chovido melhor, né? Tem chovido mais ou menos dentro da climatologia nessas regiões durante o mês de abril, né? Tá. Choveu acima da climatologia aqui em várias áreas do Goiás, Distrito Federal, no entorno, norte do Minas Gerais, choveu em torno da climatologia, então está dentro das condições normais. Tá. E você ia explicar a parte de cima, né? Desculpa, eu te interrompi. Então, a gente vê aqui que ainda está condições, volta ainda apresentando aqui as condições de formações de novo bem desenvolvida na parte de Maranhão, Piauí, Ceará, algumas áreas do Nordeste. Isso aqui desenvolve mais no final da tarde para a noite, dando condições de chuva mais intensas durante o final da tarde para a noite em algumas áreas isoladas dessa região, persistindo ainda nessas regiões, né? Também ainda pega a parte norte do Tocantins aqui, às vezes parte oeste, dando condições de chuvas também. Agora, Assis, tem como a gente ver como essa frente fria que está chegando aí no sul do Rio Grande do Sul vai se comportar nos próximos dias? Ela vai se espalhar bem aí pelo resto dos estados, não? Vamos ver aqui, vamos ver a condição de chuva aqui em algumas áreas, como é que vai ficar. Vamos abrir aqui, depois eu vou abrir outro mapa diferente, para a gente ver melhor a precipitação. Vou chamar a região. Peraí, estou chamando coisa errada aqui. Vou chamar a região sul, para a gente ver a condição de chuva melhor lá na região sul. Tá. Está apresentando aqui a chuva chegando aqui, né? 36 horas, está tangenciando bastante o Rio Grande do Sul, de hoje à noite para amanhã. Tá.
depois ele fica só tangenciando aí, né? Mas vai subindo aos poucos. Ela não avança muito, né, Cis? Ela não avança muito. Depois outro sistema que vem é que vai avançar, porque a gente vai ver aquela chuva chegando aqui mais para norte, né? Isso a partir de quando, Cis? O outro sistema, a partir depois de 3 dias, esse aqui vai até o terceiro dia, desaparece. Então, quando for, vamos ver aqui, quando é que vem o outro. O outro sistema já começa chegando aqui para o dia 1º. Então, é mais ou menos do dia 1º para o dia 2 é que o outro vai avançar. Tá. E é esse que vai levar a chuva? É esse que vai trazer a chuva para a parte norte, pegando o Paraná. Tá. Esse aqui é a partir mais ou menos do dia 2, né? A partir do dia 2. Uhum. Vamos ver noutra previsão se vai ter uma melhor condição de chuva no outro modelo lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver a condição lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver lá no Rio Grande do Sul a precipitação. E também está pegando, só tangenciando, ó. Também está pegando, só tangenciando. Depois vamos ver mais pela frente, para amanhã, até amanhã, ele pega também só tangenciando, ó. Pega a chuva somente no Uruguai. Uhum. Tangenciando o Rio Grande do Sul, aquela situação que a gente viu, ele vai vir, vai causar mais chuva na parte da campanha sul do Rio Grande do Sul. Pode ter alguma chuva isolada na parte centro do Rio Grande do Sul, mas pouca coisa, né? E ela vai de lado, né? Em vez de avançar pelo continente, ela vai de lado, né? O vento tá trazendo assim de oeste para leste, não tá? O vento não está, vamos dizer assim, induzindo o deslocamento para norte, aí por isso que não vem. Tá. Se a gente tem agora a previsão dos dias pela frente, aí a gente vai ver melhor. Então, aqui a previsão dos dias pela frente, ó, de hoje até o dia 4, a gente já vê aqui a chuva chegando no Paraná, no parte sul e parte leste. Mas é aquela segunda chuva que eu lhe mostrei, né? Depois do dia 2, lá para o dia 2, que começa. Dia 2, dia 3, chegando a chuva aqui no Paraná. Até lá, nada de chuva, Cis? Nada de chuva. Mesmo assim, aquela chuva que vai acontecer de hoje para amanhã no Rio Grande do Sul, essa segunda chuva que vem no dia 2, dia 3, essa chuva, o acumulado no Rio Grande do Sul, não chega a muita coisa, chega somente no extremo sul. Ó. Aí no extremo sul deve se comportar um volume aí de chuva de 50 a 70 milímetros. Mas quando a gente vem para a parte central e parte norte, essa chuva vai diminuindo, aí diminui para 30, 40 milímetros, vai diminuindo. Quando vem para o Paraná, ela diminui para 20, 30 milímetros e depois vai diminuindo para o norte, chegando ao de 5, 10 milímetros lá para o norte do Paraná. Mas isso é o começo da chuva, ela vai ter continuidade? Ela vai ter continuidade. Então, a gente vê que ainda não chega ela com intensidade forte para o norte do Paraná, né? Uhum. Chega com forte intensidade no norte do Paraná. E a região central, secura total, hein, Assis? A parte da central ainda não chega, né? Ainda não chega bem também. Quando a gente vai para o segundo período, período depois do dia 5, né? A partir do dia 5, depois do dia 5, aí que temos aqui a outra condição da precipitação, aí chega outro sistema. Esse já distribui melhor a chuva, Assis. Chega outro sistema, outra frente fria, né? Forma-se outra frente fria, aí já distribui melhor a chuva, já vem uma chuva com maior intensidade, né? Aí já vem chuva com melhor distribuição, pegando o Paraná, grande parte da região sul, já pega Mato Grosso do Sul, e depois esse sistema também avança para norte aqui, para o sudeste, e pega também Minas Gerais.
algumas áreas de Minas Gerais, pega algumas áreas daqui do Distrito Federal, Goiás, aumenta mais no Mato Grosso, né? O sistema avança mais para norte depois. Mas isso só depois do dia 5, Assis? E só depois do dia 5, né? Até o dia 5, praticamente, a gente não deve ter condições de chuvas pegando desde a parte centro-norte do Paraná, vindo para a região central e na região sudeste. Tem a condição melhor dessa prestação vir mesmo só depois do dia 5 de maio, mais ou menos entre a primeira semana de maio para a segunda semana de maio, né? A gente vê até que são volumes relativamente bons, né? Não são grandes volumes, mas são volumes relativamente bons. Está bem distribuído, mas é rápida essa chuva, Assis? É chuva mais ou menos, essas chuvas aqui, como é sistema frontal e vem um ar frio atrás, sempre, né? Nessa época do ano. Então, isso é chuva de 2 dias, no máximo, aí 2, 3 dias, por aí assim. Não é muitos dias de chuva, não. Uhum. Deve estourar aí 3 dias de chuva, Alex. E lá na região do Matopiba diminui também um pouco o volume, né? Diminui aqui também, né? Mas já a gente vê que já volta a ter alguma coisa de novo aqui, ó. Já começa a aparecer chuva na Bahia, chuva no norte de Minas, Tocantins, aumenta mais aqui no Maranhão com Piauí, já dá uma melhorada na prestação, né? Que aqui a área sem chuva estava maior, aqui já diminui, né? Tá. Isso mostra. Então, a partir do 5 de maio até dia 13 aí, tem mais chuva prevista. Tem mais chuva prevista porque o ar frio deve estar subindo, pegando mais na região sudeste e jogando a frente fria, o sistema frontal, chegando na Bahia, norte de Minas, e aumentando a condição de chuvas por alguns dias, né? Pouca coisa, vamos dizer assim, uns 2, 3 dias na região do Matopiba. Algum alerta para essa chuva, para esse frio aí que está subindo na retaguarda aí? Nesse primeiro mapa aqui, vem um frio, né? Vou mostrar aqui, vem um frio agora para o dia. Peraí, esse frio aqui que vem para o dia. Vamos chamar aqui para o dia 1. Chega um frio, mas ele não vai avançar para norte, ele vai deslocar para o oceano. Tá. Esse frio chega para o dia 1, deve causar alguma geada aqui na serra do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Dia 1, aí dia 2 ele ainda permanece, né? Dia 1 aqui, deixa eu ir mais para frente. Dia 1, 129 aqui, vai dar dia 2 pela manhã. Então, dia 2, ele ainda permanece o frio aqui, né? Mas já aumenta um pouco a temperatura. Mas esse frio ele só vai chegar aqui mais ou menos sul do Paraná, em Santa Catarina, e aí corre para o oceano para depois formar uma nova frente fria, de condições de chuva, para depois vir o outro frio que deve subir e trazer a outra frente para norte. Muito bem, então nada para se preocupar, então. Vai ser uma mudança de temperatura, mas sem prejuízo para as lavouras. Nessa semana não, só no decorrer da outra semana é que a gente tem que ficar de olho, né? Porque o outro deve ir mais intenso, aí tem condições de realmente de causar geada, mas ainda está longe para a gente ver essa condição. Tá, muito bem. Bom, vamos olhar um pouquinho mais adiante. O INMET já tem a previsão aí para os próximos 3 meses, maio, junho e julho, né, Assis? Vamos agora para a previsão vamos dizer assim, de inverno praticamente, né? Porque maio, junho e julho já pega grande parte praticamente do inverno, né? O início do inverno com o final do outono. A gente vê aqui, Alex, que a gente tem um trimestre mais na região sul, ainda apresenta condições de chuva abaixo da climatologia, e significa dizer que a gente ainda vai ter irregularidade nas chuvas na região sul, principalmente agora no mês de maio, ainda apresenta condições de chuvas irregulares, né? A gente viu naquele mapa de 15 dias, que o primeiro mapa quase não tem chuva, no segundo mapa é que apresenta uma boa condição de chuva, né? Isso, só para ficar claro, Assis, isso é a média de 3 meses, é isso? Essa aqui é a média climatológica de 3 meses, ou seja,
O que tiver em amarelo significa dizer de chover abaixo do acumulado da média de 3 meses, né? Então, por exemplo, se no Rio Grande do Sul, nos 3 meses, chove aqui 400 milímetros, então está indicando de chover algo de 50 até 100 milímetros a menos, né? A menos na região sul, do que essa climatologia de 400 milímetros, por exemplo. Já chove tradicionalmente menos e esse ano em especial deve chover menos que o normal. Então deve chover menos que o normal. Já chove tradicionalmente menos, né? Que no inverno, mas aí está indicando de chover abaixo da climatologia, porque ainda está com condições de permanência das chuvas irregulares, principalmente em Rio Grande do Sul, né? Uhum. E Paraná Oeste do também ali, Paraná, né? Boa parte do Oeste do Paraná. Paraná, Oeste de Santa Catarina ameniza mais um pouco na parte leste, né? É. Devido aos ventos quando o ar frio fica no oceano, joga muita umidade do oceano, aí causa mais chuva na parte leste, aí ameniza mais um pouco. E aquela faixa azul na metade norte ali do mapa, ou na parte mais ao norte ali do mapa, é chuva acima da média, Cis? Então, quando a gente vem aqui para a região norte, né, que está azul, então indica de chover acima da climatologia, acima da média dos 3 meses de maio, junho e julho, principalmente no norte do Paraná, norte do Maranhão, norte do Piauí, no Pará, no Amapá, grande parte do Amazonas ainda persiste condições de chover acima da climatologia. Quando eu venho para a região nordeste, a zona da mata aqui, entre a parte leste do nordeste, né, zona da mata que tem região de cana-de-açúcar, então, apresenta condições de um azul claro, mesmo assim, de chover mais ou menos na climatologia, a média, um pouco acima da média, né? Uhum. Então, condições de chuva aqui para o trimestre, acumulado de chuva no maio, junho e julho, para a zona da mata do Nordeste. Mas só para entender essa média, soma os 3 meses e faz a média dos 3 meses, certo? Somos 3 meses o acumulado, né? Por exemplo, Certo. Ah, soma 3 meses. Somou 3 meses aqui no Nordeste, na costa do Nordeste, deu 700 milímetros. Então, indica de chover esses 700 milímetros ou um pouco a mais do que os 700. tá. Mas não dá para saber se isso vai acontecer mais no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho. Ele deve seguir Não dá para saber, mas tem uma boa condição de ser o mês de maio um pouco mais chuvoso aqui, na costa leste do Nordeste, diminuir um pouco em junho e depois voltar a compensar no mês de julho novamente. O maio Aqui, pode ser acima da média, então, né? exato. Quando a gente vem para a região sul, como eu falei no início, né, aí indica ainda das condições de chuvas irregulares no mês de maio, ou seja, então a gente tem um maio ainda meio um pouco abaixo da climatologia, abaixo da média na região sul. E depois se intensifica em junho e julho. E depois intensificando um pouquinho mais ou voltando a chover em junho e julho, né? Mas, no geral, quando tira o acumulado dos 3 meses, o somatório é de ficar abaixo da média. Entendi. Ali na região central, ali, Goiás, o Mato Grosso também. Então, quando a gente vem para essa região central aqui, com a região sudeste, aqui é o período da estiagem. Como é o período da estiagem, então não significa dizer nada, porque se qualquer uma chuva a mais ou a menos pode apresentar de ficar acima da climatologia ou abaixo da climatologia. Então, grandes áreas aqui estão em torno da climatologia, que está em torno do cinza, né? O Uhum. cinza, mais ou menos, é em torno da climatologia. Então, porque é o período da estiagem nessa região aqui. Então, não significa nada o sinal aqui de mais para mais ou mais para menos alguma coisa nessa região. Tá. O importante é a gente entender que para a parte sul do país, a média vai ser menor aí do que tradicionalmente, e na parte norte do país, a média vai ser maior do que tradicionalmente. A gente tem que exatamente ficar mais de olho aqui no Paraná, com Mato Grosso do Sul, não tem safrinha, né? Uhum. É uma coisa que apresenta, né? Ainda de chover abaixo da climatologia. E também quando algumas regiões no Mato Grosso do Sul aqui, ó, apresenta também de chover abaixo da climatologia ou então em torno da climatologia, mais provavelmente do leste para o centro, de chover a climatologia. E quando vem do centro para o oeste ou sul, de chover abaixo da climatologia, né? É.
mais atento nessas regiões aqui. Está bem claro, né? Está bem evidente aí do que pode acontecer. Só lembrando que não é mensal isso. O INMET, ele soma todos os 3 meses, né? O que é o histórico dos 3 meses, maio, junho e julho. E a partir da média desses 3 meses, eles avaliam se vai chover mais ou menos nesse período de 3 meses. Certo, Assis? Exatamente. No período acumulado dos 3 meses é que a gente faz essa comparação e essa avaliação. Muito bem. Então está indicando para a metade sul aí do país uma condição de menos chuvas do que o normal. Vamos ficar atento a essa condição, portanto, para os próximos 3 meses. Meu caro Assis, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua... Obrigado aí, Alex, também, a você também. Pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo as informações do clima. Volte sempre, meu caro. Ok, um abraço. Abraço para você. Tá aí, Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Essa chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul deve ter uma continuidade agora, principalmente na parte sul do estado, mas a frente fria não avança e a estiagem deve continuar até pelo menos lá para o dia 5 de maio, para Santa Catarina e também para o Paraná, Mato Grosso do Sul também incluído nessa situação aí. Ou seja, condição de melhora de chuvas mais abrangentes e mais volumosas só no mês que vem. E essa condição ela vem se confirmando, né? Antes ela começava a diminuir no finalzinho de abril, agora está estendendo mais um pouquinho, já a partir do dia 2, 3 de maio, só que as chuvas começam a chegar nessa região, mas com volume bem distribuída mesmo, só a partir do dia 5 de maio. E mesmo assim, é uma chuva que não dura mais de 48 horas, segundo o Assis, porque atrás dela está vindo aí uma massa de ar frio, e essa massa de ar frio deve empurrar um pouco mais forte aí essa frente fria. Então, 24, no máximo 48 horas de chuvas bem distribuídas, depois do dia 5 apenas. Não sei se a gente tem condição aí de avaliar a situação do Paraná, que vem passando por uma estiagem bastante complicada nesse momento, e se o milho consegue sobreviver até lá, né? Sem grandes perdas até lá. A gente vai acompanhar essa situação aqui no Notícias Agrícolas e dia a dia a gente vai atualizando esse quadro para vocês. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.